Bom, e nesta quinta-feira, o Ministério da Justiça e representantes do governo do Rio de Janeiro se reuniram de forma virtual para tratar da implementação do Gabinete Integrado de Lavagem de Dinheiro. O secretário de Estado da Casa Civil Fluminense, Nicola Miccioni, e o diretor de Operações Integradas e Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública, Romano Costa, discutiram mecanismos de combate à lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros praticados pelas organizações criminosas que atuam no Rio e em outros estados. A formação dos gabinetes estaduais contra a lavagem de dinheiro no país vai permitir que as polícias civis dos estados avancem nas investigações, auxiliando na conclusão dos inquéritos abertos contra as quadrilhas. A integração entre o Ministério da Justiça e a Secretaria do Estado de Polícia Civil do Rio contará ainda com a participação das Secretarias de Fazenda e da Casa Civil no gabinete. Alexandre Garcia, direto de Brasília, muito boa noite e seja bem-vindo. Só para a gente recapitular aqui para quem nos acompanha nesta segunda-feira, né, Alexandre, depois da morte de um miliciano, 35 ônibus de um trem, então, foram incendiados na zona oeste do Rio de Janeiro, que viveu um caos, mais um na segurança pública da cidade. Agora, então, a gente noticia a criação desse gabinete integrado de lavagem de dinheiro. Quero te ouvir como é que você avalia essa medida aí do governador do Rio de Janeiro em parceria com o Ministério da Justiça. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, queridos companheiros aí do estúdio e os que estão à distância também. Olha, enxugar gelo. Eu vejo isso há 60 anos, 50 anos no Rio de Janeiro. Olha, uma vez uma reunião no Palácio Laranjeiras, governo Castelo Branco, discutia-se um determinado assunto e o ministro Juarez Távora disse, mas isso é uma questão cultural. Ernesto Geisel, que era chefe do gabinete militar, naquele momento jogou a pasta no chão e disse, cultural, então não tem solução. O Rio de Janeiro é questão cultural. Conviveram, passaram a conviver com isso, era previsível. O crime começou pequenininho, depois adotou o revólver, por fim adotou o fuzil, agora até .50, metralhadoras .50, granadas. Chegou num ponto em que há uma cultura de convivência com territórios liberados, como havia na Argentina, no tempo que eu cobria lá o ERP e os montoneiros, havia territórios liberados. Em Tucumã, em Rosário, em Buenos Aires, e assim é no Rio de Janeiro. Fizeram um ataque, não teve ataque a pessoas, como foi o Hamas, mas teve uma certa semelhança, mostrando o poder da milícia, 35 ônibus e um trem, e o caos, o pânico na Zona Oeste. Vão resolver como? Só cortando o mal pela raiz. E a raiz desse mal é a cultura também. A gente fala que as leis brasileiras são favoráveis ao crime, mas se as pessoas também são simpáticas ao crime, se a mídia é indiferente ao crime e adota posições que ficam do lado do crime, não do lado da polícia ou do lado da lei, aí vai ser difícil. Agora, vamos evitar lavagem de dinheiro. Sim, o crime usa os bancos, abre conta no banco, comando tal, conta tal. Pois é, assim como vamos tirar as armas dos caçadores, colecionadores, atiradores. Não, as armas entram pela fronteira, e entram em caixotes, e entram em lotes. Então, não adianta querer se enganar, porque é isso que está acontecendo. Então, infelizmente, é enxugar gelo. Lacombe, muito boa noite. A gente tem acompanhado esse drama no Rio de Janeiro durante toda a semana. Você é carioca, Alexandre Garcia falou em enxugar gelo, né? Como é que você avalia a criação desse gabinete aí de lavagem de dinheiro e essa cultura, será que a gente pode dizer isso, essa cultura de leniência com o crime no estado do Rio de Janeiro? Boa noite, Paula. Boa noite, Carlos, Alexandre, grande Alexandre, um dos maiores jornalistas do Brasil em todos os tempos. Boa noite, Fabi. Boa noite para todo mundo. Esta semana eu falei muito disso, né?
você hoje não tem muitas diferenças entre as milícias e os traficantes. Milicianos e traficantes cometem os mesmos tipos de crimes, ainda que os milicianos no início tivessem um comportamento de extorsão ali de uma população, de uma favela, de uma comunidade, e depois começaram a dominar outros serviços, perceberam que o tráfico de drogas ganhava muito dinheiro vendendo drogas, resolvendo também entrar para o tráfico de drogas. Então, como disse já esta semana, o combate à criminalidade ele se dá em várias frentes, né? Então, primeiro a gente tem que ter as operações policiais, onde quer que se realizem, não importa, nas favelas inclusive, porque a gente não pode, como disse o Alexandre, aquilo ali é um feudo, né? Os traficantes, os milicianos estão ali encastelados, protegidos pelos escudos humanos ali, que são as pessoas de bem, que é a grande maioria nessas comunidades, né? Se aproveitando daquela estrutura de labirintos, com várias rotas de fuga, e não dá para deixar do jeito que está. Então, primeiro é o STF parar de se meter em segurança pública. Essas operações policiais, elas devem ser realizadas. Eu sempre falo isso, as pessoas de bem dessas comunidades, elas são reféns não das forças de segurança, não da polícia, mas dos traficantes, dos milicianos. E isso precisa mudar de alguma maneira. Então, tem que ter operação policial, trabalho de inteligência, investigação policial, você tem que ter policiamento ostensivo. Policiamento ostensivo, você tem que ter. E vá lá, é um caminho a mais aí. A questão toda é lavagem de dinheiro, como disse o Alexandre, e se envolver sítio, triplex, instituto, e aí a gente não dá para acreditar que vai haver alguma investigação realmente, ou se descobrirem alguma coisa, talvez não façam nada. Sobre o contrabando de armas, o Alexandre estava falando, e eu me lembrei. Essa história, isso, Flávio Dino, me irrita terrivelmente, e tem o Ministério da Justiça envolvido nessa força-tarefa, o que já me deixa de pé atrás, mas essa história de que os CACs alugam armas para os criminosos, né, e que citei esta semana aqui, né, as últimas apreensões, grandes apreensões de armas no Rio e na Bahia, não havia nenhum armamento de origem ilegal. Eu fiz há muitos anos, ainda na Rede Manchete, na qual também trabalhou o Alexandre Garcia, uma reportagem sobre o contrabando de armas. E sabe como é que essas armas entravam? Eu acompanhei uma operação da Polícia Federal por barcos pequenos, barcos de pesca, né, pela Baía de Guanabara, que você tem ali, por exemplo, Beira-Mar, Fernandinho Beira-Mar. Por que ele se chama Fernandinho Beira-Mar? Porque ele é da favela Beira-Mar, ali em Duque de Caxias. Então, você tem ali Complexo da Maré inteiro, ele é na beira da Baía de Guanabara. Então, esse papinho, né, de que os CACs alugam armas, de que as armas legais foram para as mãos de bandidos, isso é uma balela. Repito, o combate à criminalidade se dá em várias frentes. É mais uma frente. Se vai progredir, se vai ser levado a sério e se essa conjugação de várias frentes vai funcionar. Como saber? O discurso do Alexandre é desesperançoso. Eu, como carioca, posso dizer também que eu só vejo a situação piorar. Fabi Barroso, hoje de modo online, remoto com a gente. Muito boa noite, seja bem-vinda aqui ao Oeste Sem Filtro. Bom, Fabi, essa decisão, então, de criação de um gabinete de lavagem de dinheiro, né? O governo do Rio de Janeiro está tentando, como se diz aí, follow the money, né? Seguir o dinheiro, tentar, de alguma forma, dificultar o financiamento do crime organizado, cruzando informações, para, de alguma forma, tentar asfixiar financeiramente essas organizações. E aí te pergunto, você acha que essa medida aí pode, de alguma forma, reduzir, né, impactar aí na criminalidade do Rio de Janeiro, um estado tão afetado com a questão da segurança pública, né? Boa noite, Paula. Boa noite, Lacombe. Boa noite, Alexandre Garcia, Carlos Cauti. Boa noite a todos da nossa audiência. E, bom, o que eu acho a respeito disso é que é um problema muito complexo e realmente qualquer força precisa ser muito bem organizada. Uma das coisas que eu vi que estão propondo, que seria talvez muito necessário, seria mudar os chefes do tráfico de drogas para presídios federais, né? Isso é uma das coisas que o Rio tem pedido e a gente sabe que, na verdade, não sabemos nenhum motivo que houve uma mudança de chefes do tráfico que estavam em presídios federais e passaram para outros tipos de presídio. Isso muito me espanta, isso eu estou falando já quando começou o governo Lula, e tem tudo a ver porque se trata, às vezes, de decisão do Poder Executivo. Essa é uma das frentes. A segunda frente, que não dá para deixar de dizer, enquanto o Brasil não enfrentar a mudança da legislação, principalmente da execução penal, então, que eu me refiro em progressão de regime, saidinha temporária, etc.,
enquanto não for colocado ipsis literis, né, que precisa realmente que os chefes dos tráficos e todos aqueles que sejam envolvidos com tráfico de droga entrem como se fosse crime hediondo e não progridam de regime, que não tenham essas saidinhas, que tenha realmente esse aspecto de cumprimento de pena integral. Eu acho que essas duas coisas aqui que eu coloquei talvez ajudasse um pouco a pelo menos começar a dar um ânimo para quem luta contra o crime, porque nossas autoridades aqui policiais, elas acabam tendo um trabalho também gigantesco, né? Tem aquele trabalho todinho da polícia, no Rio de Janeiro então é muito pior, que a gente sabe que ainda tem a DPF lá em vigência do Fachin, que não possibilita adentrar nos morros do Rio de Janeiro, sem pedir antes para o Ministério Público, e nem sobrevoar áreas, né, sem uso de helicópteros. Então, passando já isso, tem a outra coisa, que depois, quando esse pessoal é preso, e aí a gente pode pegar o exemplo desse pessoal que fez baderna, vandalismo, incendiou veículos, etc., recentemente no Rio, essa semana, 4 foram presos, a prisão foi convertida em prisão em flagrante, em preventiva, e 2 foram soltos, e ninguém sabe o porquê, o motivo, porque na audiência de custódia cabe o juiz se convencer que não existe motivo plausível para alguém ficar preso, sendo que nestas coisas não deveria ser relativizado, mesmo porque a lei está sendo aplicada da mesma coisa de um jeito e para outro, né, de outra forma. Então, esse tipo de problema, essas audiências de custódia, tudo isso precisa ser enfrentado. E quem tem que enfrentar isso é o Congresso Nacional como um todo. Eu espero que eles não fiquem apenas querendo emendas parlamentares, mas que eles saibam que uma contrapartida razoável é legislar em favor da população comum que está sendo massacrada pelo narcotráfico.